Salve galera, tudo bem? Me chamo Henrique Eduardo Souza. Venho trazer para vocês o capítulo 6 dessa nossa maratona de ASP.NET. Tem mais uma parte, tá? Essa é a primeira parte, a gente fala de modelos. Na segunda parte também entra algumas coisas de formulários, mas segue aí, vem comigo. Não esquece de assinar aqui o canal e bora pro conteúdo. Valeu! Olá pessoal, boa noite. Capítulo 6. Chegando aí mais ou menos na metade do treinamento. Então bora lá, vamos que vamos. Agora a gente vai falar sobre modelos dentro do ASP.NET. Então, o que são modelos, Henrique? Cara, no fringir dos ovos, o que é o modelo para nós? O modelo nada mais é do que a representatividade do seu objeto de negócio. Então você precisa ter algo voltado para o negócio, é o modelo que vai representar isso, é o modelo que vai representar a sua persistência. Então aqui nesse caso, eu tenho um modelo de 1 para muitos. Como ficaria essa distribuição dentro do meu modelo, né? Então isso aqui é o modelo de entidade de banco de dados, né? Isso ficaria lá dentro do meu modelo físico. Como é que ficaria o meu modelo dentro do meu código? Eu teria aqui uma entidade foto, uma entidade comentário. Eu tenho aqui uma classe foto, uma classe comentário. E dentro da minha classe foto eu tenho muitos comentários. Então aqui seria um cenário de 1 para muitos. Esse é o cenário mais confortável para o Entity Framework. Então ele se vira muito bem com isso. O único problema nesse cenário é quando a galera coloca aqui dentro também a foto, o objeto foto aqui dentro. O que isso traz de problemas para nós? No momento que eu faço o binding disso dentro da API, isso me traz problemas. Então amanhã, quando a gente for falar de Entity Framework, eu vou trazer algumas soluções para esses tipos de problemas comuns que vocês encontram. Não sei se vocês já tiveram passaram por isso, né? Você tem um relacionamento de 1 para muitos. Quando você vai devolver na API, o que ele tem? Um comentário, aqui dentro do comentário ele tem uma foto e gera um produto cartesiano aqui gigantesco. Então a sua entidade dá pau quando você faz o carregamento adiantado, né, aqui dentro. Eu vou mostrar isso no detalhe para vocês, vocês vão ver o problema e depois a gente mostra a solução que a gente pode resolver com o mapping. Mas enfim, é um modelo padrão que eu tenho para trabalhar com esse modelo de entidades, né? É uma boa prática você ter também a entidade pai para a entidade filha. Então, na entidade pai, o que eu tenho? O ID da foto, ele vai estar aqui. Mas para que você tem essa foto aqui, Henrique? Para quando eu estiver aqui no comentário, eu tenho também o objeto foto. Em alguns casos, não é necessário, pessoal. Em alguns casos, você vai só gerar o produto cartesiano. Aqui tem todo sentido. Eu tenho a foto, carreguei os comentários daquela foto. Mas no comentário, eu preciso ter qual foto ela pertence, a não ser que eu faça selects através da minha entidade de comentário. Caso contrário, não tem muito sentido não. Mas é bem comum isso acontecer também. Como é que eu passo o modelo para view? A gente fez alguns casos desse aqui dentro do nosso trabalho de mesa, dentro do nosso objeto, principalmente ali no nosso objeto que a gente criou agora ali, o nosso view component. A gente passou uma lista de objetos para dentro dele, né? Mas e da view? Como é que eu devolvo? No nosso caso, pessoal, nas views, a gente devolveu em alguns casos esse modelo. Vamos lá. Vamos abrir aqui o nosso código, onde a gente passou dentro das controllers, que nós criamos aqui um CRUD. Então, nesse CRUD, o que eu passei? Dentro da mesa, eu passei aqui o meu modelo para view. Nesse momento que eu passei o meu modelo para view, a minha view ela tem que estar preparada para receber esse modelo. Então, quando a gente se coloca um modelo com @model minúsculo, significa que é como se fosse uma referência a qual modelo a minha view está preparada ou que a minha view está esperando receber. Se ela não receber esse modelo, ela vai falar, olha, eu esperava um modelo e não recebi. Mesmo que você comente essa parte aqui, ó, ele não precisa mais, e aqui dentro da minha
mesa controller, eu vou responder só uma view sem o mesas. Vamos esperar ele gritar. Henrique, não reclamou não. Não reclamou por quê? Porque eu não tenho uso desse modelo. A partir do momento que eu usasse esse modelo, como a gente colocou aqui, ó, ele vai gritar falando que precisa de um modelo. Ele reclamou já aqui dentro, ó, meu modelo está nulo, logo, olha, você carregou um modelinho nulo para nós. Ó. Então, é sempre importante, quando você tem um modelo, devolvê-lo e a sua view espera. Então, você vai ter problemas. Por exemplo, também aqui no Nova. No Nova, ele espera um novo modelo instanciado. Se no momento que eu mandei uma nova mesa e não devolvi para ela uma nova mesa, ele vai reclamar porque ele está esperando um new da mesa nova. E se eu não mandasse isso aqui no Nova, ele dava pau antigamente. Se você não passasse o modelinho preenchido aqui, no novo, ele ia reclamar. Então vamos colocar aqui a mesa 5, status. É porque ele não trouxe nada aqui, ó, livre. Vamos pegar today. Vamos salvar aqui, vamos acompanhar o post desse cara. Ver se ele vai conseguir persistir nesse modelo, mas eu acredito que não. Vamos ver. Não é que conseguiu, rapaz? Olha que coisa. Ele está bem mais inteligente em relação a isso, tá, galera? Então, quando a gente faz aqui um novo, eu já não tenho mais a necessidade de ficar devolvendo na view uma instância desse objeto. Então já não precisa, ignora o que eu disse, se você vai trabalhar com ASP.NET 3.1 para cima, ele não precisa que você tenha ali o modelo pré-declarado, né? No momento que você passa o modelo para view, hoje em dia, em boa parte dos modelos, se ele não está sendo usado, ele não vai reclamar. Aqui ele mostra um exemplo de como eu passo um modelo para minha view. Então eu tenho como direcionar para uma view ou simplesmente o modelo. Lembra que a gente comentou da index chamar outra view que não tem o mesmo nome index? Já comentou sobre isso. Eu preciso passar qual que é o nome desse cara aqui, ó. Imagina que você tem um código com 200 linhas dentro de uma action, que eu já vi isso muito comumente. Eu bati o olho aqui, o que eu vou procurar na pasta de views? Vou procurar index. E o que é bem comum é você se deparar que não tem index na pasta. Essa relação, enquanto a devolução do modelo, basta o modelo estar preenchido ou não, ou instanciado ou não, ele simplesmente devolve o modelo para a sua view. E como é a volta desse modelo? Então, por exemplo, olha que legal, dentro do MVC ele tem uma série de características que eu acho bacanas, né? Que são essas características de relação, inclusive do nome, quando a gente gera o scaffold. Lembra que a gente gerou o scaffold? Ele gerou um nome bonitinho para nós? Ele já gerou aqui com editor for. Então quer dizer que no modelo, no meu modelo da view, quando eu rodo, eu consigo mudar os nomes, por exemplo, igual ele está colocando aqui. Na mesa que a gente gerou o cadastro, uma nova data da abertura. Cara, se você quiser dar um nome mais bonitinho, você consegue, e ele trata de boa, separa o que é isso, separa o que é label de campo? Sim. Como? Então, o principal ponto dos modelos é esse trabalho de você separar editor for model e label for model. Isso daqui eu acho horrível nesse modelo de HTML helper. Imagina, HTML.editor for model. Era péssimo isso. Nem o desenvolvedor front-end conseguia dar manutenção enquanto ele não descobrisse que o editor for model é input. Então, outro ponto que você tem são as propriedades por nome. Então, uma vez que eu tenho a propriedade por nome, eu tenho os editores também. Então, dentro das propriedades que eu tenho também por nomes, eu também consigo colocar as propriedades de label for, que seriam nada mais do que os meus labels no HTML. Quer dizer que eu consigo mudar aqueles nomes? Com certeza, pessoal. Não só o nome, mas também o tipo do campo. Olha que bacana. Então, o data type, se eu falar que o data type que eu vou gerar o campo é um multiline text, ele vai gerar
um multiline text. Se eu falar que o display name é my name, não vai ficar name, vai ficar my name aqui. Então toda essa abordagem para você não levar essas sujeiras para o seu modelo de domínio, por isso que eu separo o que é view model, que são todos os meus modelos que estão próximos e acoplados a view, dos meus modelos de negócio. Então existe uma separação clara entre uma coisa e outra. Para esse cara aqui, o que eu preciso? Na mesa. O status da mesa, tá beleza? Tá beleza. Se eu quiser colocar aqui, ó, esse cara é obrigatório, eu colocar aqui display número da mesa, name. Display name, se a mensagem de erro você quiser fazer uma customizada, mensagem de erro, número da mesa obrigatório. Então posso fazer isso aqui, ó. Então tenho aqui número da mesa obrigatório, data de abertura, vamos colocar aqui o display name desse cara. Data, hora, abertura da mesa. E é legal, vou rodar de novo. Não mudei nada na view. No modelo de scaffolding, quando ele já faz essa alteração, ele já cria aqui, ó. Então isso é bem legal. Então, por exemplo, esse jovem aqui eu poderia carregar direto dos meus enumeradores. Então eu carregava os enumeradores dentro de uma view data e aqui dentro eu poderia colocar um drop-down list, por exemplo, para fazer a seleção. Então a gente vai fazer isso, tá? Então beleza, volto aqui. Tenho aqui número da mesa, status, data da hora. Então tudo que a gente data, hora da abertura da mesa. Toda a edição fica com esses campos. Então fica muito mais fácil de você trabalhar toda a obrigatoriedade, inclusive. Ó, esse cara ele entendeu como obrigatório. Então número da mesa obrigatório. Se você quiser colocar uma mensagenzinha de erro para o status como obrigatório, porque ele está também como obrigatório, né? Status inicial. Vamos fazer assim, ó. Então já que o primeiro status da mesa é sempre livre, a gente já cria o objeto na criação da mesa, new mesa, onde eu fale que o status é igual a livre. Beleza, já resolve um problema a menos, né? Tá certo que se o cara apagar, vou trazer o status livre aqui, ó. Você tentar limpar aqui, você não vai conseguir, limpou, tentar salvar, o número da mesa obrigatório. Então toda essa parte de display names e data annotations, ele tem bastante conteúdo interessante, tá? Desde a geração dos componentes, geração dos tipos de controle. Se você tem um campo lista, ele já faz a referência para você, já gera um drop-down list. Então é bem legal isso daqui. Esses casos de display for, display name for, eu não gosto de usar isso, tá, pessoal? Para mim, só atrapalha o meu código. Eu prefiro, para usar o display name for, dentro do código, usar o quê? A gente olhar a view mesa aqui, que eu tenho a nova, eu tenho um label. No label é só falar que é um ASP for, tanto para o label quanto para o input. E para validação é um ASP validation for com o nome da propriedade. Então é bem mais simples. Se você quiser colocar aqui, ó, um ASP validation summary para ele mostrar todas as validações juntas, você pode colocar também um validation summary, que ele mostra todas as suas mensagens de erros todas juntinhas. Status livre ou manter status livre. Manter primeiro status como livre. Então seria uma validação aqui. Se eu tivesse colocado que o status da mesa não é obrigatório, aí sim ele deixaria passar. Então essa parte de display for, display name for, usar essas HTML helpers, não gosto, porque ficaria muito feio o código e ele vira um input. Qual é a vantagem Maria leva nisso? Nenhuma, né? Muito pelo contrário. Fica muito mais feio o seu código. E aqui ele mostra um pouquinho sobre como a gente usar com tag helper.
que é o que a gente estava comentando. Label e input, todos eles o que muda é nada. Só a tag, porque o ASP_for é o mesmo para a propriedade que eu quero trabalhar. Então isso aqui ajuda bastante, facilita bastante na construção de formulários, tá, pessoal? E o form, a tag form, antigamente era assim, ó, using HTML begin form, o form que você, a action que você vai rodar e a controller. Agora não. Form, muito parecido com o que a gente conhece, controller e action. Então se a gente olhar o nosso código, quer dizer que vai estar assim. Vamos olhar aqui no Nova, form, action. Ué, mas por que ele não tem a controller? Quando ele não tem a controller, ele vai usar qual controller, pessoal? A controller da pasta. Se você quiser ter um form que aponte para outra controller, aí sim você precisa ter aqui o ASP controller. E aí você passa o nome da controller, por exemplo. Aqui. E ele chamaria esse post em uma outra controller. Ah, eu tenho aqui também o method get post dialog. Se você não colocar nada por padrão, o method do formulário é post. Então, se você for fazer um formulário que dá um get para fazer uma pesquisa, por exemplo, você tem que colocar method get. Tinha um tema muito importante que era falando sobre a parte de passagem de parâmetros, que é o Model Binder. O que é o Model Binder, pessoal? O Model Binder é a capacidade que o ASP.NET tem de fazer o parse do objeto que você recebeu para o tipo de objeto que você está trabalhando. Como assim, Henrique? Exemplo. Vou criar um projetinho novo aqui. O Demo 6. MVC. Já está aqui. Demo 06. Então, vou criar uma controller aqui. Vou chamar ela de test controller. E na minha test controller, eu tenho um modelo chamado pessoa. Nesse modelo pessoa, eu tenho CPF da pessoa e o nome. CPF da pessoa é obrigatório, PF obrigatório, e no nome eu tenho o max length de 10, ou de 10, com error message máximo 4, vai. Só pode entrar pessoas com nome até 5 letras. Maria, José, João. Na minha test controller, eu vou criar uma rota que recebe /teste. E aqui eu vou receber pelo cabeçalho da requisição uma chamada de pessoa. E aqui eu retorno um OK, pessoa recebida. Ou retornar um 500. Inválido. Então vamos rodar, vamos abrir o Postman. Então beleza, aqui ficou qual o endereço? Então, aqui é um post, eu tenho o body. E no body eu vou passar aqui um JSON. Eu mandei aqui from header? Ô, garoto, foi mal. É from body. No header ele vai sim. No header o token vai, no get, tá? Então aqui é 2 caras, então o objeto ficou como CPF e nome. Vamos ver se eu recebo lá. Method not allowed. Não é get, é post. Objeto inválido. Vamos ver o que ele recebeu aqui, ó. Veio nulo. Veio nulo porque ele não encontrou, ele não conseguiu fazer o model binder desses parâmetros para os parâmetros da pessoa. Tá vindo nulo.
Então ele não está conseguindo fazer esses parâmetros jogando nos parâmetros do meu objeto pessoa. Ele chega à requisição, porém ele não consegue converter essa requisição aqui no modelo da pessoa. Quem faz esse papel para nós aqui é o Model Binder. Então ele que transcreve, porque ele não está nem recebendo barra teste aqui. Vamos colocar aqui um barra pessoa, como eu mudei a rota, né? Ele recebe essa pessoa from body. Deixa rodando, barra pessoa. Vamos ver o que ele recebeu aqui. Nada ainda. Tá vindo nulo. Então quem faz esse papel que não está colaborando comigo é o Model Binder, beleza? Que o meu objeto pessoa, ele tem um cara chamado CPF que é um inteiro e um string chamado nome. Então meu CPF, vou tentar minúsculo aqui. Esse cara minúsculo aqui, o CPF é inteiro. Está um número muito grande. E esse aqui é o nome. Vamos tentar de novo. Ó, era o CPF que tava me quebrando. Então chegou, o objeto é válido? O objeto é válido, pessoa recebida. Agora se eu passar, por exemplo, Josefa, tem mais de 6 letras, o objeto é válido? Não. Puta, Henrique, mas se eu quisesse devolver para o cara o erro que ele não sabe, como é que eu faço? Não, você não tem já toda a validação? Você pode mandar direto para ele o model state. Você já devolve todo o erro que tem lá já na minha validação. Então, fiz o model binder. Já fiz o papel de fazer o bind. Quando eu falo bind, é conversão de dados. Recebi um JSON, converti isso no objeto pessoa. Isso é válido? Cara, passa pelas regras, não é válido. Então, ele vai devolver para você aqui, ó, os erros. Máximo de 5. Então isso aqui é bem bacana quando você tem uma API que você quer tratar os dados na entrada, você cria as regras ali, ele já te devolve o erro bonitinho para você simplesmente mostrar qual que é o erro. Eu quebrei o meu brinquedo porque eu pus pessoa aqui, não precisava, era só o caso do CPF mesmo, que estava como string, tá realmente, ele não vai conseguir nunca fazer o parse disso. Ele não achou esse endereço porque está errado mesmo. Então aqui, ó, model é válido? Não, é inválido. Se eu mandar o CPF como string, vamos pegar o erro. Ele nem vai bater lá, vai bater que os caras são nulos. Ó. Vamos ver o erro que voltou aqui, ó. JSON value, tal, CPF. Ele está reclamando de CPF que não é int 32. Viu um erro muito louco, mas é isso o problema. Então eu poderia pôr uma regular expression lá para validar o CPF? Podia. Então ele traria para mim esse erro todo ali também, de uma forma bem clara. A ideia do Model Binder, eu já ilustrei de uma forma errada ali, mostrando um problema. Vocês entenderam qual que é o papel dele, pessoal? Então a ideia do Model Binder, pessoal, é simplesmente receber uma mensagem em um formato e converter no formato de objeto para você. Então para te facilitar, para evitar que você fique recebendo request form, instancie o novo objeto e passe parâmetro a parâmetro e depois mande o fluxo, siga o fluxo, né? Então a ideia do Model Binder é simplesmente simplificar a instância desse objeto para você e a passagem de parâmetros. Nada mais do que isso. Então se você passar um modelo de objeto que está errado, ele não vai conseguir fazer Model Binder. A partir do que o modelo de objeto que você passou faça match com o objeto que você tem, ele consegue fazer esse Model Binder para você, que é essa conversão direta do seu objeto JSON, por exemplo, um XML ou qualquer coisa que você mande para o seu objeto físico. Então isso que é legal ali do Model Binder, né? Todos os parâmetros que você mandar, ele vai converter isso em um objeto. Então fica bem mais simples do que você ter aquela rota com 255 milhões de parâmetros. Lembra que a gente coloca uma rota com vários parâmetros para você passar todos os parâmetros na rota para você conseguir receber isso, dar um new e dar parametrização por nome, sem precisar ficar dando request form. Não sei quem é da época do ASP, mas quando você receberia o form, você receberia um request form.
E aí nesse form você tinha que tratar campo a campo. Então o Model Binder ele facilita muito essa parametrização e essa transição de parâmetros, né? Então a ideia de que você postou aqui 2 campos dentro da pessoa, ele já recebe o objeto pessoa aqui dentro formatado. Essa é a ideia do Model Binder. Eu trouxe um modelo um pouco mais complicado, até porque eu não estou passando a view. A view eu sei quem é o meu modelo, então fica muito mais fácil de passar o modelo, uma vez que eu tenho todas as propriedades mapeadas, né, no ASP4, fica muito mais fácil de eu fazer esse Model Binder. Mas eu estava mostrando também que ele funciona o Model Binder tanto de uma API, de algo completamente desconhecido como um JSON, para um objeto pronto que você tem ali serializável dentro do seu código. Todas essas partes de adicionar operações de CRUD dentro do modelo, uma vez que ele está pronto, ele gera uma operação de CRUD para você. Chuchu, beleza. Então, por exemplo, se eu, a partir do momento do meu demo 6 aqui da minha controller, eu quero criar uma controller de CRUD de uma pessoa, vou usar aqui usando o Entity Framework. Vou passar aqui que o meu modelo pessoa, vou criar um data context com o nome da minha entidade mesmo. Vou chamar esse cara aqui de pessoa controller e vou fazer isso aqui, ó. Cria aí, nego. Ele vai me pedir alguns pacotes, talvez ele não instale, talvez ele peça alguns outros, a gente instala e ele sai do outro lado. Mas essa versão tá espertinha. Olha lá, o que ele reclamou aqui, ó. Running select generator to scaffold controllers using models, please install Entity Framework. Então vamos instalar aqui o Entity Framework. Então, dependências, manage no get packages, igual você tem lá no Maven. A gente procura aqui na primeira página, tá o Entity Framework. Entity Framework Core. Esse aqui, ó, Microsoft Entity Framework Core. Vou pegar, eu trabalho sempre com a versão do framework que eu estou usando, tá? Estou na 3.1, vamos usar a 3.1. Beleza. Instala aqui esse cara, instala o SQL Server, que é o banco que eu vou trabalhar, ele já trouxe. E try again, né? Ele falou. Instala Entity Framework aí e tenta de novo. Controller com Entity Framework. Classe pessoa. Data context esse aqui. E vou chamar de pessoa controller. Uma vez que você já tem os scaffolds prontinhos, ele gera tudo para você. E aí você pode ficar... Olha, ele está falando de outra coisa aqui. Ó. Ele falou que a pessoa requer um ID, ou seja, uma chave, né? Claro, eu não tenho um ID para pessoa. Poderia ter qualquer campo aqui. Se eu não tivesse um campo chamado ID, eu poderia ter qualquer campo chamado código, desde que eu falasse que esse cara é a chave. Beleza? Se eu não falei que esse cara é a chave, esse cara aqui, por convenção, ele trata como ID. Pode ser uma coisa ou outra. Então, vamos lá. Deixa esse cara aí. Terceira e última tentativa. Controller, Entity Framework. Vocês já até decoraram, né? Pessoa, contexto. Adiciona o contexto e deixa a pessoa controller. E agora, filho, faça o seu trabalho. Ele vai gerar uma pastinha de views. Já gerou a controller. Já está recebendo por injeção de dependência o meu data context. Já montou aqui uma lista de pessoas. Já fez o not found caso venha nulo. Já está buscando coisas no banco. Já tem um bocado de coisa feita aqui, ó. Inclusive o anti-forge token, que é a validação que ele faz para verificar se aquele formulário mesmo está te mandando dados. Mentira. Já colocou a connection string aqui. Já montou no meu local DB. Já tem um pseudo banco de dados aqui que eu vou mudar o nome para ficar mais bonitinho. Banco Lab 6. Tá usando Windows Authentication e tá tudo certo. O que falta? Falta eu simplesmente atualizar o banco de dados. Como é que você faz isso? Através de uma ferramenta chamada Manage no Get... Package Manager Console. Que é esse cara aqui, ó. Então aqui eu só preciso fazer um update database. Ele está falando aqui, ó, que o meu runtime, Entity Framework Core Tools, está na 3.18, que é menor que a runtime do Entity Framework, que é 3.19. O que você faz nesses casos, Henrique? Cara, tem um monte de outros pacotes que tá com 3.18. Eu vou desinstalar quem?
esse cara aqui, né? Então vamos voltar no get. Venho nos pacotes instalados. Ou eu atualizo esses caras para o 19. Ó, esse cara aqui eu posso atualizar para o 19. Update para o 19. E esse cara aqui também, update para o 19. Essa parte de versão de pacotes é sempre importante você ter bastante atenção, pessoal. Isso quebra bastante coisa no seu código. De novo, vamos lá. Update database. Ele falou aqui, code not load no demo 5. Porque não é no demo 5, Henrique, é no demo 6. Só falta ter instalado tudo isso no lab errado, mas enfim. Agora ele está fazendo bonitinho, ó. Done. Mentira, Henrique. Isso é bruxaria. Não, não é não, pessoal. Quer dizer que ele já fez todas as telas, a controller, vamos ver? Barra pessoa. Deveria cair numa tela de listagem. Opa, ó, invalid object name pessoa. SQL data reader, papapá. Context pessoa. Vamos olhar se o banco foi criado mesmo. Vamos lá, papapá. Abrir o local DB aqui. Databases. Banco Lab 6 está aqui. Tables. Ah, beleza, Henrique. Ele criou o banco. Mas você esqueceu um passo muito importante. Quando a gente trabalha com esse modelo de Entity Framework, pessoal, ele trabalha com um negócio chamado Migrations. Que raio é isso, Henrique? Em resumo e grosso modo, para a gente falar disso com mais detalhe amanhã. Migration, pessoal, é o versionamento do seu banco. Então, vou fazer o seguinte, add, tracinho, migration, inicial. Então, ele cria aqui de uma forma... Já criou uma pasta dados, na pasta dados ele já criou uma pasta migration, e aqui na migration ele cria um código baseado em Entity Framework para fazer o up e o down. Caso o up dê errado, ele faz o down, que é o antídoto. Então, o que esse cara vai fazer aqui? Criar uma tabela, cujo nome é pessoa, as colunas são ID, CPF e nome, ela tem uma primary key, PK pessoa, caso você queira mudar, você muda aqui, ID. Aí, beleza. Update tracinho database. Agora ele vai aplicar isso daí no meu banco de dados. Uma vez que ele aplicou isso no banco de dados, se eu voltar aqui no banco e atualizar, ele já tem mais uma tabela chamada pessoa. Agora, se eu rodar de novo pela 18ª vez o meu código na classe pessoa, ele vai ter aqui já uma create CPF tal. Olha lá. Beleza? Olha, já limita aqui o campo, ó. Dá um create. Tá aqui, ó. Edit. Se você for olhar no banco, a tabela pessoa, ele já colocou aqui ó, as colunas. Nome com nvarchar 5, CPF com nvarchar max. Esse é um problema sério do Entity Framework que a gente tem que tratar, algo que a gente vai ver amanhã, que são os mapeamentos. Mas, para a primeira versão teste, ó, lindo. Lindo de ver. Quanto código que a gente fez aqui? Quase nada. Quando é assim, você escreve script migration. Aí ele gera um ponto SQL para você.